Olá e bem-vindos a este webinar da Bright Data. Muito obrigado por estar aqui. Hoje vamos falar sobre estratégias práticas para reduzir os custos de scraping em operações de grande escala. Antes de começarmos, alguns avisos. Durante a sessão, você pode fazer qualquer pergunta na seção de Q&A na parte inferior. Temos membros da nossa equipe aqui, Lucas, para responder à medida que avançamos. Além disso, no final teremos bastante tempo para perguntas, então guarde-as e responderemos a todas. Além disso, assim que esta sessão terminar, uma pesquisa aparecerá automaticamente. Só rápido, 3 perguntas simples para saber como saímos e entregar um conteúdo melhor para você no futuro. E para a pergunta mais óbvia de todas, sim, compartilharemos a gravação na próxima semana por e-mail, junto com os slides e todos os materiais. Rafael, é com você. Obrigado, Omar. Sou Rafael Levi, consultor de soluções na Bright Data. Na Bright Data há quase 6 anos, quando era Luminati. Então, eu tenho muita experiência em coletar dados com pessoas tentando economizar custos. Eu quero compartilhar minha experiência com vocês. Então, hoje discutiremos cenários, métodos de coleta de dados, usos de IP, porque as pessoas pensam que precisam usar IPs residenciais quando na verdade não precisam. Creio a maior medida que você pode tomar é fazer com que funcione com um IP de data center. Se você conseguir fazer funcionar com um IP de data center, estará economizando dinheiro. Mas antes disso, falar sobre como é a coleta de dados hoje. Então, primeiramente, certo, se você está coletando dados, precisa acessar os dados, certo? Esta é a parte mais importante para desbloquear os dados, certo? Atualmente, há sites implementando sistemas de bloqueio de bots muito robustos e eficientes. Número 1, precisa proxy. Um IP não coleta dados. Começamos com proxy. Número 2, IPs bloqueados. Cabeçalhos, cookies, desbloqueá-los. Depois de obter os dados, você precisa analisá-los. Você pode fazer isso através de um navegador, NPI. O próximo passo é a qualidade dos dados. Então você analisou os dados, a validação é muito importante. Você quer garantir que está coletando. Estamos falando de escalas enormes. Não há como verificar manualmente tudo o que você está coletando. Vamos falar se você tem 50 milhões de registros, você precisa de validação. Então, depois de validá-lo, você o processa. Obviamente, já tenha os dados processados e validados, você precisa armazená-los e depois analisá-los. Agora, cada uma dessas etapas requer algum tipo de engenheiro, algum tipo de serviço, algum tipo de custo. Cada uma dessas etapas tem um custo por trás delas. Então, eu quero falar sobre alguns diferentes tipos de métodos de coleta de dados, certo? Então, vamos começar com a coleta interna, um pouquinho mais. Então, por exemplo, se você quiser coletar os dados e fazer tudo sozinho, obviamente você precisará de engenheiros. Você pode precisar de algumas equipes de desenvolvimento, porque, pensar assim, certos sites podem ser muito difíceis de desbloquear. Você pode ter algumas pessoas tentando descobrir bloqueios, o que precisa ser feito, construir coletores. E posso dizer que esta é a parte mais tediosa, desbloquear isso. Quando faz tudo internamente, cuida disso. Além dos desenvolvedores, precisará de servidores. Você precisará de algum tipo de armazenamento. E toda a infraestrutura, basicamente, você sabe, é uma grande escolha. Se o seu negócio principal não é coletar dados, eu não recomendo essa abordagem, ok? O próximo passo é um híbrido. É aqui que você está misturando. Você tem seu próprio armazenamento. Você tem alguns servidores, mas você não está lidando com desbloqueio. Você está usando um serviço. Por exemplo, eu não quero. Há muitos serviços por aí que ajudam você a desbloquear o site. Vou usar os serviços da Bright Data exemplo. Por exemplo, a Bright Data tem o Unlocker. Basicamente, você pode enviar um comando curl simples e obter o HTML da página. Isso elimina a necessidade de trabalhar para fazer o site funcionar. Então, todo o desbloqueio é feito por uma terceira parte.
e você está apenas trabalhando com os dados. Acredito que essa abordagem pode economizar muito tempo e dinheiro. Seus desenvolvedores levarão menos tempo para funcionar. Dependendo do site, pode fazer isso com 1 ou 2 desenvolvedores. E como não estamos falando sobre desbloqueio, eles não precisam ser desenvolvedores altamente especializados. Podem ser engenheiros de nível médio. E o terceiro método é, obviamente, dados como serviço. Existem muitos provedores de serviço dos quais você pode comprar os dados. E se você analisa dados e faz aprendizado de máquina, não há razão para desenvolver um departamento inteiro para coletá-los. Isso pode ser o maior salvador, certo? Se o seu negócio principal é trabalhar com dados, não invente um departamento com engenheiros e crie estrutura quando você pode simplesmente comprar esses dados. Existem muitos serviços que vendem dados. Fique à vontade, por favor. Esta pode realmente ser uma escolha que economiza muito. Então, se você decidir fazer tudo internamente, eu quero falar sobre outros custos que podem ser economizados. Então, vamos começar com o tipo de IP. A maioria de vocês sabe que os IPs de data center são os IPs mais baratos disponíveis. Depois temos IPs residenciais, IPs móveis, IPs de data center. Por quê? Existe um conceito de que muitas pessoas acham que muitos sites precisam de IPs residenciais para funcionar. É muito mais fácil fazer um site funcionar com um IP residencial do que com um IP de data center, mas não é precisamente impossível. Então, alguns métodos que temos aqui descritos são, por exemplo, proxies de data center com uma chamada de API. Usamos um IP de data center simples, enviamos a solicitação, solicitamos o URL e recebemos o HTML de volta. Esta é a maneira mais rápida e econômica de coletar dados. Se você conseguir fazer funcionar com este método, não há muito mais que você possa economizar, certo? Cada API de 400 KB, 500 KB, os IPs de data center por gigabyte são muito baratos. Se conseguir fazer funcionar, perfeito. A próxima coisa é que às vezes a API pode ser difícil. Então você pode usar um proxy de data center com uma automação de navegador Puppeteer Selenium. Muitas vezes, um navegador desbloqueará coisas extras ou necessário uma renderização em Java que precisa ser feita. O próximo passo é o data center com um navegador. Se o data center falhar, use IPs residenciais. IPs residenciais são melhor classificados pelos sistemas de detecção de bots. Quando o sistema de detecção de bots registra um IP residencial, automaticamente muitos dos sites funcionar. Até mesmo simples chamada de API com um IP residencial será mais bem sucedida do que um data center com uma chamada de API. IPs residenciais com um navegador automático. Este é provavelmente o método menos eficiente em termos de custo e não o mais rápido, porque há muitas coisas sendo carregadas e... O que eu quero fazer a seguir é discutir esses pontos individualmente. Quero mostrar como podemos fazer as APIs de data center funcionarem. Quero mostrar podemos identificar se site funcionará com um IP de data center ou se você está perdendo seu tempo. E, se estiver no cenário em que está usando proxies residenciais com um navegador, como podemos minimizar a largura de banda? Porque você está carregando uma página, pedidos que estão sendo carregados no back-end, você não precisa... Se você está coletando dados e não precisa das imagens, só os URLs, não há razão para carregar as imagens. Vou mostrar exemplos de como podemos conseguir isso. Então, agora vou mudar para o Visual Studio. Tenho 2 scripts preparados para nós. Também vou usar o Bright Data Proxy Manager, não para outra coisa, mas apenas para ter os logs e visualizar o que estou fazendo aqui. Então tenho aqui 4 portas. Em cada porta temos IPs atribuídos. Código aberto, então se quiserem usar, fiquem à vontade. Está disponível no GitHub para download. Sinta-se à vontade para usá-lo. Então, aqui temos IPs de data center com IP aleatório. Cada solicitação que passar aqui receberá um novo IP. Vai manter o mesmo IP até que eu atualize a seção. A mesma coisa para residencial. Uma solicitação, um IP e uma única seção.
E aqui no código, você verá que eu estou... Então aqui, por exemplo, vamos começar com uma chamada de API. Vamos começar com uma zona de data center. E eu quero mostrar a vocês alguns exemplos. Então aqui eu tenho os logs. E o que eu vou fazer agora é enviar. Vamos usar um produto da Amazon para a demonstração. Todo mundo conhece muito bem a Amazon. A Amazon é um site de proteção média que funciona com IPs de data center se você de fato fizer a abordagem correta. Então aqui eu não vou enviar cabeçalho e cookie. Estes são os cabeçalhos que configurei. Vou mostrar como cheguei a isso. Tenho cookies. Vou mostrar como eles chegaram a isso. Enviaremos 10 solicitações sem cabeçalhos, cookies e IPs de data center para esta página de produto. Aqui estão as 10 solicitações. E pela largura de banda, apenas um funcionou. Aqui temos uma taxa de sucesso de 10% no momento. Cada solicitação foi feita com um IP diferente. IPs que usaremos. Não foi bem sucedido. Isso não é algo se orgulhar. O que vou fazer agora é incluir os cookies e os cabeçalhos que mostrei antes. Aqui estão as 10 novas solicitações. Boom! Podemos ver que a taxa de sucesso é de 90%. A última solicitação vai passar. Boom! Taxa de sucesso de 100%. Adicionando alguns cabeçalhos e alguns cookies, conseguimos uma taxa de sucesso de 100%. Só por diversão, vamos demonstrar isso novamente. Taxa de sucesso de 100%, bem, 90%, tenho quase certeza de que será 100%. Aqui estamos certo? Não estava funcionando antes. Tínhamos uma taxa de sucesso baixa, adicionando cabeçalhos e cookies, tudo funciona. E, em muitos casos, os IPs dedicados do cliente funcionam. E a melhor maneira de descobrir se o site permite um IP dedicado do cliente é muito simples. Para isso, vou usar o navegador Firefox. Vou acessar algumas das configurações. Vou acessar as configurações de proxy, vou configurá-lo para usar o mesmo IP dedicado do cliente, DCIP, mas vou usar a porta 1 com uma única seção. Não queremos que cada solicitação seja feita com um IP diferente. O que farei é navegar para o mesmo URL ou qualquer outro site que você queira verificar. E se carregar, isso significa que pode funcionar? Se eu conseguir carregá-lo com um navegador através de um IP dedicado do cliente, DCIP, no código, você também pode fazê-lo funcionar. Aqui vem a próxima parte desafiadora. Você pode conseguir carregá-lo aqui. Você volta ao seu código e nada funciona. Então, os passos que você precisa seguir para fazê-lo funcionar são bem simples. Então, a maneira que eu geralmente adoto essa abordagem é indo até aqui. Você abre as ferramentas de desenvolvedor, certo? Vamos para a aba de rede. Agora, vamos recarregar a página porque eu quero ver o documento. O que fazemos aqui é que este é o documento que está sendo carregado. O que devemos ver são os cabeçalhos da solicitação. Então, aqui temos os cabeçalhos da solicitação. E precisamos garantir que, ao enviar uma solicitação para esta página, estamos usando esses cabeçalhos de solicitação. Alguns sites podem ter cookies de autenticação e eu vou te explicar como tirar proveito disso mais tarde. Muitas coisas aqui, mas sim, se o navegador funcionar com o IP dedicado do cliente, DCIP, você pode fazer com que funcione com o DCIP no seu código também. Não é necessário sem um navegador, mas sim. Contanto que a solicitação pareça exatamente assim, o site vai detectar, é um navegador enviando uma solicitação e te devolverá os dados. Então, tente imitar isso o máximo possível, prestando mais atenção aos detalhes. Então, agora vamos seguir em frente. O próximo passo é você precisa de um navegador. Você não consegue fazer funcionar com uma API. Você está tentando um navegador. Aqui eu tenho o mesmo site-alvo, URL-alvo. Eu tenho algumas bibliotecas carregadas. Eu também tenho cookies e cabeçalhos. Agora tudo está desligado e vamos apenas executar o navegador. Aqui está o navegador. Boom! Conseguimos uma captura. Não é um bom sinal. Ninguém quer resolver CAPTCHAs. Vamos adicionar. Stealth é uma biblioteca de stealth do Puppeteer. Outras linguagens de programação têm outras bibliotecas que você pode usar. Isso nem é necessário, certo? O principal é usar um navegador real. O que isso faz é,
Em vez de usar o Chromium, eu estou carregando o Chrome real. Então, é isso que acontece se eu usar um navegador real, executando o meu Chrome e carregando o Chrome real, adicionando cabeçalhos e cookies. Os cabeçalhos e os cookies eu copiei e colei do exemplo anterior, porque são os mesmos, é o mesmo site, mas a abordagem é olhar as ferramentas de desenvolvedor e ver o que é necessário. Agora vamos executá-lo com tudo adicionado e ver se conseguimos carregar a página. Boom, sem captura. IP dedicado do cliente, estamos raspando a Amazon. Encontrei muitos clientes que acham que precisam de IPs residenciais para isso. Aqui está, a prova de que você não precisa disso. E há muitos outros sites onde você não precisa do IP residencial, a menos que eles tenham o Cloudflare ou a Akamai configurados para bloquear todos os IPs de data center. Quando você carregar o Firefox com o proxy, você receberá um bloqueio ou um CAPTCHA, você pode fazer funcionar, certo? Vamos explorar diferentes cenários. Aqui temos o IP dedicado do cliente da Amazon, está funcionando bem. Quero mostrar a você alguns truques e tenho aqui outra função que criei para bloquear solicitações. Eu quero mostrar a você, se precisamos usar um navegador e precisamos carregá-lo, outras maneiras de economizar dinheiro. E não é tão complicado. Então eu quero mostrar um exemplo aqui. Aqui vemos quanto dado está sendo transferido para carregar esta página, e eu vou recarregar esta página e vamos observar esse número aumentar. Atualmente, só para carregar esta página, são 7 a 9 megabytes. Vamos falar apenas sobre a transferência. 20 megabytes para carregar a página. Isso é uma loucura. Experimente bloquear algumas dessas solicitações. Muitas dessas solicitações não são necessárias para obter os dados que você precisa coletar. O texto está aqui. Digamos que você não precise das imagens e queira bloqueá-las. E aqui nas ferramentas de desenvolvedor no Chrome, você pode ir nos 3 pontos, ir para mais ferramentas e há o bloqueio de solicitações de rede. Para experimentar, ver o que acontecerá. Aqui eu já o tenho ativado abaixo. Vou ativar o bloqueio de solicitações de rede. Vemos que aqui estou bloqueando todos os JPGs e PNGs, imagens simples. Antes de usarmos 21 megabytes recursos, vou esvaziar o cache e recarregar com bloqueio solicitação. Agora vamos ver quanto de largura de banda economizamos bloqueando imagens. As imagens não estão sendo carregadas. Onde são 7 megabytes. Pode chegar a 8 megabytes. Eu não vou esperar. Mas estamos falando de 50% seguro, certo? Então isso é enorme. Isso é realmente extremamente grande. E a maneira como você faz isso no script é muito simples, fácil de entender e seguir claramente. Então aqui eu configurei, basicamente o que eu faço é interceptar a solicitação, certo? Configurei um interceptador sim, então apenas uma solicitação de página, se o tipo de recurso tiver uma imagem, é abortada. É simples assim. E aqui eu vou demonstrar para você no próprio código. Então, por exemplo, bloquear solicitação falso, eu vou executá-lo. Vou abrir as ferramentas de desenvolvedor, a rede, e vamos ver aqui as quantidades sendo transferidas na parte inferior. Só para te mostrar que é praticamente a mesma coisa. Talvez eu tenha aberto mais tarde. Está subindo, está subindo, está subindo. Ainda vai subir para 20. Não vou desperdiçar seu tempo. Temos muito pouco tempo. Há muitas coisas para cobrir. Vou bloquear a solicitação, habilitar a interceptação. Se for imagens, você pode bloquear. Imagens geralmente são a coisa mais fácil de bloquear. E isso proporciona os maiores resultados porque imagens são muito pesadas. Então aqui podemos ver que as solicitações estão sendo bloqueadas. A quantidade que está sendo transferida é muito mínima. E este é um truque muito grande para economizar dinheiro, porque quando você está usando um navegador e carregando todos os recursos, tenho certeza de que posso descobrir mais coisas para bloquear aqui, porque, por exemplo, o que podemos fazer é, digamos, há um domínio, certo? Então aqui podemos classificar as coisas por domínio e podemos ver que muitas coisas são da Amazon, o que é ótimo, mas há sites onde você verá outros, Facebook, Instagram, e links de redes sociais, coisas diferentes que não são necessárias, certo?
Aqui, por exemplo, na Amazon, tudo é basicamente Amazon, certo? Então, se estamos falando sobre esses presentes, com certeza podemos, de fato, definitivamente bloquear. Então, você vem aqui, experimenta com o bloqueio, remove todas as solicitações. Minha recomendação é sempre começar a experimentar a partir do navegador, porque em algum momento você pode bloquear algo que vai quebrar o site. Então, neste caso, espere um segundo, deixe-me ver aqui. Então, vamos fazer isso. Sim, então sempre experimente aqui. Você pode adicionar um coringa por domínio, você pode bloquear todas essas solicitações e um pouco mais de informações adicionais para preencher o tempo necessário. Pegue o máximo que puder. É um número grande. Para cada solicitação bloqueada, pense nisso, você economiza dinheiro. E isso é no nível do código. Resumindo, a API com IPs dedicados do cliente, DCIPs, funciona em muitos sites. Dedique mais tempo, faça funcionar. Se ficar complicado, use DCIP com um navegador. Obviamente, verifique se o IP dedicado do cliente, DCIP, funciona em um navegador. Se funcionar, não desista. Tente mais. Cabeçalhos, cookies, experimente diferentes coisas. No pior cenário, é claro, IPs residenciais. Além disso, você pode realmente fazer isso com uma API. A propósito, vamos demonstrar que eu tenho na porta 204.002 só para te mostrar. Eu não preciso mais do Firefox. Definitivamente. Eu quero te mostrar. Então, na porta 24000, eu tenho residencial com um IP aleatório e dinâmico. E eu realmente quero tentar o mesmo código, lembra quando fizemos falso, falso, com o residencial. Isso significa que não estamos enviando cabeçalho, não estamos enviando cookie, e quero mostrar que a taxa de sucesso, limpar isso para que possamos ver melhor. Vamos enviar 10 solicitações com IPs residenciais. E veja, só usando um IP residencial, em vez de 10% de sucesso, já conseguimos até 7. Será uma taxa de sucesso de 80% ou 70%. Não fazer nada. É muito mais fácil com um IP residencial. Res. Pontuação alta. Não precisa se preocupar C, cookies e cabeçalhos. Se habilitar cabeçalhos e cookies, será 100%, assim como um DC. Mas só para mostrar a diferença, o IP residencial tem uma taxa de sucesso maior. Então você consegue um sucesso maior. Erros significam que, se o seu código estiver vazando e realmente mostrando que é um bot com o IP residencial, ele pode escapar com isso, mas com um IP dedicado do cliente, DCIP, você não tem margem para isso, ok? Então, seu código precisa ser perfeito, precisa garantir que tudo esteja correto. No nível do código, entendemos DCIP, navegador de API residencial. Em seguida, o que eu quero fazer é falar sobre a otimização das suas tarefas de scraping. Muitas vezes eu vi pessoas, quando estão fazendo scraping, carregando a página completa. Se você carregar a página completa, como você viu, a largura de banda está aumentando para 20 megabytes. Mas o que podemos fazer é realmente parar de carregar a página e deixe-me demonstrar isso rapidamente no navegador. Por exemplo, vamos recarregar a página e eu vou parar agora. Transferimos apenas 1,8 megabytes, mas veja a quantidade de dados que temos. Temos o preço, temos o nome, temos a descrição. Esses dados estão aqui, certo? E não usamos muita largura de banda. Não usamos muita largura de banda. Quando você estiver carregando a página, espere pelo elemento que você precisa. Espere pelo preço. Uma vez que o preço aparecer, pare. Pode esperar que todos apareçam. Uma vez que eles apareçam, pare de carregar. Não há razão para carregar a página inteira se os dados já estão lá. Você terminou? Colete-os, analise-os. Então, a seguir, escolha o caminho mais curto. O que isso significa é, por exemplo, se você está interessado em coletar avaliações da Amazon, certo? Existem algumas maneiras de você chegar à página de avaliações. A primeira é fazer uma busca por Xbox, desculpe. Você pode fazer uma busca por Xbox, por exemplo, depois pode clicar em um produto no topo
e então pode ir para as avaliações. São como 3 passos para chegar às avaliações, certo? Ou o que você pode fazer é, por exemplo, na Amazon temos esses números de produtos. Então, podemos ir para a página. Há uma página extra, ver mais avaliações. É realmente uma página muito simples e eu vou te mostrar. Podemos remover isso. Revisão do produto. E então temos o ID do produto. Ok, então navegar para este URL e apenas substituir o número ASIN será o caminho mais curto. Isso significa que já estamos na página onde os dados estão. Não há cliques, não há mais carregamento de página. Então estamos tentando evitar as navegações. Então escolha o caminho direto para o produto, para os dados que você quer coletar, seja qualquer outra coisa. Tente construir a URL. Se você conseguir construir a URL, se você não precisar realizar uma busca, clicar e carregar 2 páginas e puder ir diretamente para a página de busca. Volte e misture diferentes métodos. Discutimos como você pode fazer isso funcionar com uma API e um navegador. Agora, há casos em que um site terá um token de autenticação quando você carregar o navegador. Então, digamos que você carregue uma página, faça uma pesquisa, e essa pesquisa tenha um token de autenticação necessário para carregar o próprio produto. O que você pode fazer é carregar a busca com o navegador. Obviamente, isso usa muita largura de banda, mas depois você extrai dos cookies tudo o que é necessário. E em vez de carregar um navegador para cada produto, você pode enviá-lo via API. Então, apenas substituindo o token na sua solicitação de API, você pode fazer os sites funcionarem, sites complicados, certo? Em vez de carregar tudo pelo navegador e gastar largura de banda, você carrega a página principal, obtém o token de autenticação e você envia uma solicitação de API para as URLs para obter as páginas HTML. Esta é uma maneira muito econômica de economizar dinheiro. Outra coisa que muitas vezes as pessoas ignoram é personalizar seu plano de serviço. Muitas vezes. Não importa quem seja o seu provedor de proxy, seja a Bright Data ou qualquer outra empresa, você precisa garantir que você está usando o modelo de preço correto. O que isso significa? Por exemplo, na Bright Data, temos produtos que possuem um tipo de pagamento por largura de banda ou por solicitação. Você paga por solicitação ou paga pela largura de banda. Como você viu, uma página de produto na Amazon com o navegador pesa 22 megabytes se não bloquearmos nada. Mas isso é apenas uma solicitação em um serviço como o Unlocker. Assim, você pode ver que pagar por aproximadamente 22 megabytes de largura de banda ou por aproximadamente uma solicitação, você pode ver qual se torna mais valioso e qual economizará mais dinheiro. Não tenha medo de planos mensais. Muitas vezes vejo clientes em planos de pagamento conforme o uso gastando centenas de dólares, até milhares de dólares. Esse é o maior preço por gigabyte e você está gastando muito dinheiro. Comprometa-se a um plano de mês. Se receio de comprometer-se menor, mas que reduza drasticamente o preço. Estamos falando de 2 vezes, até depende do tamanho, mas pode ser até 10 vezes mais certo. Então, não tenha medo de se comprometer com planos mensais de longo prazo. E planos anuais, e claro, consolidar fornecedores e trazer todo o volume para um único provedor. Agora, isso pode parecer que estamos colocando todos os ovos em uma cesta, mas vou explicar por que isso é vantajoso. Quando você traz volume, você obtém maiores descontos, e isso funciona com todos os provedores de proxy. Se você for a um provedor de proxy e disser que precisa de 1 terabyte de dados por mês, eles vão te oferecer um preço incrível por esse terabyte. Mas se você for a 2 provedores e pedir 500 gigabytes aqui e 500 gigabytes ali, ambos te darão um preço pior do que para o terabyte completo, certo? E para resumir, quero trazer um exemplo, um estudo de caso real de um cliente que a Bright Data teve. Eles tinham um tráfego dividido 50-50 entre nós e outro provedor, onde pagavam $16.000 para nós e $15.000 para o outro provedor, totalizando $31.000. Então, negociamos com eles para trazer 90% do tráfego. É sempre inteligente ter um pouco de backup, só para sua tranquilidade. Caso o serviço principal falhe, você tem um plano B. Então sim, não é necessário mover tudo, mas apenas movendo 90%. A conta total ficou em 24.000 porque o volume de 90% não é como se estivéssemos dobrando, certo? Não estamos falando de vai ser $30.000. Não, ficou em $21.000 por causa do volume,
por causa das camadas que funcionam assim. Então, 24 mil por mês, estamos falando de 84 mil dólares em economia por ano, movendo 90 a 40% do tráfego para a Bright Data do que anteriormente. Infelizmente, meu tempo acabou. Tivemos 30 minutos para este webinar. Espero realmente que vocês tenham gostado. Espero que você tenha encontrado algo útil para você. Tento manter isso bem amplo para todos os tipos de casos de uso. O assunto é grande. Há muitas outras coisas que você pode dizer. Porém, os pontos principais podem economizar muito dinheiro. Todo o resto é muito mínimo. Espero que você ache útil. Temos alguns minutos para perguntas e respostas. Temos alguma pergunta, Lucas? Sim, eu e Homer temos respondido a algumas perguntas no chat. Ainda temos duas perguntas em aberto, clarifying. Das perguntas é possível selecionar o que você quer baixar para o navegador em vez do que você bloqueou? Como bloquear tudo, exceto algumas coisas? Normalmente, usualmente é um pouco. Eu acredito que sim, no código você pode reverter isso. Eu pego o outro caminho. Eu nunca tentei apenas baixar isso porque nunca é só uma coisa. Então será difícil para você descobrir o que precisa ser baixado. Se você acha que pode baixar o principal, não, isso falhará. Muitos JavaScripts precisam ser renderizados. Stylus precisa ser renderizado. Não vá, parece muito trabalho bloquear todas essas solicitações. Tipos, imagens, estilos. Bloqueie outra coisa que possa não ser necessária. Você pode bloquear por domínio. Como eu disse na Amazon, não tivemos que ver isso, mas muitos outros sites podem carregar outros domínios que não são necessários. Se você seguir o outro caminho, o problema será que você começará com um site quebrado, que não está carregando. E então você não sabe o que precisa adicionar para fazer funcionar. Eu continuo bloqueando até que o site funcione. Uma vez que quebro, paro. Bloqueei o suficiente, dou um passo para trás e é isso. Tudo bem. Obrigado. Temos outra pergunta muito interessante. Estão perguntando, é fácil migrar o coach do Puppeteer, ou a nuvem e o Locker ou ID? Bem, é uma questão complexa e intrigante e realmente estranha, porque o Unlocker de fato não suporta Puppeteer. Unlocker é um caso de API. Então, quando estamos falando sobre Unlocker, onde demonstrei os usos da API, é aqui que o Unlocker funciona. Para o Puppeteer, temos um produto chamado Scraping Browser. Tenho certeza de que há outros provedores por aí que oferecem algo semelhante. O que ele faz é permitir que você execute seu script Puppeteer em nossos servidores. Então você faz uma conexão WSS com nossos servidores e seu script Puppeteer é executado do nosso lado com toda a tecnologia de desbloqueio. Também é uma ótima forma de economizar dinheiro. Quando usamos navegadores de scraping, você não precisa de infraestruturas. Os servidores, os navegadores, são executados em nossos servidores. Tudo o que você paga é pela largura de banda, você não tem servidor, é incrível. Eu executo 1000 navegadores. Provavelmente o disco rígido não salvará os dados rápido. Mas sim, é o mais fácil. Sobre o IDE é nossa própria interface de codificação. Não é realmente compatível com Puppeteer ou qualquer outra coisa no momento, mas é realmente muito fácil criar um novo script no IDE. Então, migrar agora, criar algo novo, sim. Incrível, Rahat. Obrigado. Eu estava perguntando quais recursos adicionais para aprendizado você recomendaria. Depende de em que estágio você está. Recursos adicionais. Desculpe, não posso dizer exatamente o que você precisa aprender, mas em scraping em geral, é muito bom saber como trabalhar com os seletores, porque provavelmente é muito difícil escolher o seletor certo para analisar seus dados. Então, se está interessado em aprender como fazer scraping de dados, primeiro escolha a linguagem que quer aprender. Eu recomendo Python, porque há muitas boas bibliotecas, como Beautiful Soup, que você pode usar com Selenium para automação de navegador e aprender seletores CSS. Basicamente isso. Obrigado. Temos uma última pergunta que é: eu notei que usando Selenium com Python,
há opções limitadas sobre o tipo de dados que você pode obter, mesmo que basicamente esteja imitando um navegador. Você sabe se existem bibliotecas, especialmente em Python, que me ajudariam a automatizar também a parte que você fez na aba de rede nas DevTools do navegador? Então acho que a ideia é automatizar o que você fez nas DevTools. Acho que sim, mais ou menos. Se você quiser nos dar mais detalhes. Vou ser honesto. Vou resolver isso. Selenium com Python tem opções limitadas quanto ao tipo de dados que você pode obter dele. Eu não concordo com essa afirmação porque eu consigo praticamente qualquer coisa com Selenium ou Python. Não há uma limitação real. A limitação pode realmente estar no site bloqueando você de fato. Nesses casos, como eu disse, em alguns casos, cabeçalhos, cookies ou até mesmo uma tecnologia de desbloqueio, mas em geral, Selenium e Python são uma combinação incrível, onde você pode fazer qualquer coisa. Obviamente, originalmente, ele vai usar o Chromium. Então, certifique-se de mascará-lo com apenas um User Agent e apenas cabeçalhos. Você acesse o site, veja o que o site envia e garanta que seu navegador esteja enviando exatamente a mesma coisa. Incrível. Obrigado, Rafa. Outra pergunta. Quais são seus pensamentos sobre Playwright versus Puppeteer? Vou ser honesto com você. Eu acredito que todos esses serviços, como Puppeteer, Playwright ou Selenium, são igualmente capazes. É mais uma questão de, você sabe, o que você prefere? Com o que você se sente mais confortável? Quanto às limitações para realmente obter os dados, acredito que todos os três têm as mesmas capacidades. Então, não importa o que usem, usem o que for confortável para vocês. Se não é de JS, use Puppeteer. Se é de Python, use Selenium. Tudo bem, tudo bem. Incrível. Acho que estamos uma pergunta do Yuri. Como encontro cabeçalhos e cookies? Estão na primeira solicitação que um scraper envia para o site? Preciso mudá-los regularmente ou depende do site? Então, geralmente, os cabeçalhos e cookies não mudam com tanta frequência. Você deve estar bem configurado ao obtê-los e configurá-los manualmente. Como expliquei antes, o que você pode fazer é automatizar esse processo, abrindo uma automação de navegador, carregando a primeira página, porque algumas páginas de produto podem ter cookies extras que você precisa carregar. Então, basta carregar a página, extrair os cabeçalhos e os cookies e usá-los como quiser. Assim, você pode fazer com que o sistema atualize automaticamente os cabeçalhos e cookies. Mas sim, geralmente apenas indo para o domínio, por exemplo, amazon.com, você deve ter cookies e cabeçalhos suficientes para fazer o site funcionar, porque todo mundo começa pelo amazon.com, certo? Então, quando você acessa amazon.com com seu navegador carrega esses cookies e eles são suficientes para você fazer uma pesquisa e realizar outras ações no site. Portanto, apenas carregar os cookies e cabeçalhos do domínio deve ser suficiente para prosseguir. Obrigado, Rafa. Estamos bem com as perguntas. Acho que você respondeu todas. Então você pode continuar daqui. Sim, exatamente. Era exatamente disso que eu estava falando, que você poderia simplesmente pegar um cookie da primeira solicitação, reutilizá-lo até expirar e gerar um novo. Essa é exatamente a abordagem. Ok, ótimo. Muito obrigado. Sim, a gravação será compartilhada. Não tenho certeza se o Homer cuidará disso. Obrigado por participar. E haverá uma pesquisa depois disso. Reserve preenchê-la. É importante, pois queremos fornecer mais informações, para que possam economizar dinheiro, ter uma taxa de sucesso maior, etc. Então, preencha. Isso nos dará mais motivação para o que fazer, melhorar e como fazer. Obrigado pelo seu tempo.